Round 2, fight! Tiger Boom! Alex Boom! Servidor público, você nos ajudou. Cometemos uma gafe. Ô louco, mas é mesmo? Na realidade, recebemos aí um sócio, também nerd, nos ajudou aqui em relação ao lançamento do Street Fighter 2 de World Warrior. O que ele veio nos ajudar? Não foi lançado em 92, foi lançado em 91. Ô louco, tinha um aninho de idade. Nos ajudou aí bastante, agradeço muito a participação do sócio, que vem colaborando aí para que esse programa realmente exista, que eu realmente adoro fazer, e tamo nessa. Muito obrigado, hein? Isso aí. Hoje, Street Fighter Parte 2, né? Round 2. Isso. Nós vamos falar da história cronológica de Street Fighter Jr. No programa anterior falamos aí do lançamento, dos anos que foram saindo, das suas influências. E agora, como bom nerd, todos gostam, né, da história, o que vem por detrás da história do... Mas, viu, antes de contar a história, roda a vinheta. Isso aí. Fala galera, nós aqui outra vez, hoje para falar de Street Fighter novamente, esse jogo bonito, esse jogo legal, inclusive, para muita gente Street Fighter é um jogo de luta. Você vai lá, você escolhe o seu personagem, você dá porrada no amigo, você dá risada do amigo quando ele perde, você fala que é culpa do controle quando você perde, mas Street Fighter... Na minha época a gente chamava o amigo como bilheteria aberta. O freguês. Era muito legal. Mas Street Fighter tem toda uma mitologia, uma história por trás. Cada personagem com sua história, com seus conflitos, com suas conquistas. E hoje a gente veio falar um pouquinho disso aqui, da história na ordem cronológica do Street Fighter. Isso aí. E cada jogo do Street Fighter conta uma história. E agora a gente vai falar para vocês aí sobre essa história, onde começa, onde termina, o que já acabou, o que já tá no meio. E o Wellington começa aí falando para vocês. Vamos lá, Júnior. Sobre esse assunto. Como foi dito no programa passado, né, o primeiro Street Fighter saiu em 87, do que se tratava um enredo que era pobríssimo, né, se tratando de história, né, como nos jogos de hoje todos são muito ricos em história, naquela época era diferente. Então nada mais é que um torneio de luta onde dois personagens eram selecionáveis, ali como protagonista o Ken e o Ryu, e o chefe naquela ocasião era o Sagat. E consequentemente, quando você concluía o jogo, você fazia, a gente diria, naquela época era fazer final, terminava o jogo, né? E aí passava ali algumas legendas em inglês, né? Que ninguém entendia nada na época, porque passava tudo muito rápido, e ficava como sendo ali o Ryu sendo o melhor do mundo. Então, Street Fighter 1 87 se baseia nisso. Mas lembrando que, Júnior, nós vamos falar da ordem cronológica da história. Todo mundo já deve ter visto da série Alpha, como foi falado. Em relação ao enredo, a Capcom, não sei se foi uma gafe, se foi um capricho. O que você acha? Eu não sei, por que eles deixaram assim? A gente deixa, de repente, pro telespectador responder, entendeu? Servidor, por que você acha que a Capcom pulou o Street Fighter Alpha 1? Então, não sabemos ainda. De repente, se você sócio sabe por quê que pularam, mande para nós aí o seu questionamento, a sua pergunta, a sua opinião e por aí vai. Na ordem cronológica da história, tudo começa em Street Fighter Alpha 2, né? Ou 02 na versão japonesa. E aí é onde surge o famoso, para uns Bison, para os mais novos Bison, para os de antigamente Mr. Bison, né? Agora, ultimamente, Lord Bison. Enfim, o cara é total. Possivelmente o maior vilão dos jogos de luta. Sim. E o que acontece, Júnior? O que o Bison ele vem fazer, né? O Bison nada mais é que o líder de uma organização criminosa, especialista em sequestro, tráfico de drogas, armas, e também está gerenciando pessoas para ele poder se transportar para essas pessoas. Agora que entra a história, ele percebendo o maior lutador do mundo, Ryu, venceu o Sagat, é uma pessoa que ele quer com ele. Ele quer dominar o Satsuno Hadou. É isso? Exatamente. Também conhecido como Dark Hadou. Dark Hadou. Na versão em inglês, mas a versão japonesa é mais bonita. Satsuno Hadou, né? É até difícil de falar.
Mas o que é o Satsu no Hadouken? É um poder incorporado dentro do Ryu, que na realidade ele tem o poder do Hadouken, é um poder do bem. Mas com essa visão, com o poder que o Bison tem de poder perceber pessoas poderosas, ele quer aquele corpo para ele. Na versão Alpha 2, Júnior, o que acontece? Apesar de ter vários núcleos, né? Mas assim, dois principais, melhor dizendo, dentro do Street Fighter Alpha 2, mas o principal núcleo, no caso, é isso, o Bison em busca. Mas nós temos ali também Sagat em busca de vingança, né? E o Ken querendo demonstrar ali toda a sua habilidade em derrotar o Ryu. Chun-Li também em busca de vingança, afinal de contas o Bison matou o pai dela. São muitas histórias ramificadas dentro do Alpha 2, mas o núcleo principal é isso, né? O Bison querendo pegar o Ryu. Porém, vamos mudar agora porque tudo começa no final do Alpha 2 e o começo do Alpha 3, Júnior. O Bison, ele realmente consegue capturar o Ryu. O Bison o tortura, o aprisiona e fica ali na tentativa de poder conter, de poder possuir ali o seu corpo que é tão poderoso. Mas no Alpha 3, os núcleos em geral, eles começam de certa forma a se unir. De que maneira? Até então nós não tínhamos falado dele. Charlie é uma pessoa, uma autoridade das forças aéreas, né? Da Força Aérea Americana. Força Aérea Americana, que aí tem como objetivo caçar e aprisionar e prender o vilão, né? Que é o Bison. E juntamente com o seu amigo, vamos lá agora, no modo Tupiniquim. Não, vamos falar. O seu amigo Gaio, o Guile, Coronel Gaio. Os dois juntos, eles realmente ali eles conseguem, né, destruir tanto a sede da Shadaloo quanto o Bison, e aí sim libertando o Ryu, consequentemente com o apoio de Chun-Li e Sagat. Agora nós vamos falar de Street Fighter 2. E Street Fighter 2 The World War começa com um torneio, afinal de contas, né, de artes marciais, sim, onde o Bison, até então morto em Alpha 3, mas não, ele não foi morto em Alpha 3. Naquela ocasião, parecia que ele estava morto, mas a sua alma se aprisionou no corpo de Rose, uma italiana cartomante, que logo a gente fala dela. Passou um tempo, a Shadaloo arrumou um corpinho para ele, Júnior. Arrumou um corpinho para o Bison e ele apareceu em Street Fighter 2 e organizou ali um torneio para poder trazer os melhores lutadores da Terra. Mas é um torneio que nunca ninguém soube quem foi o vencedor, né, Júnior? Na verdade, todo torneio Street Fighter acaba no fim sendo descoberto que é mais uma tramóia do Bison, mais um plano maligno. Sim, é isso. Da Shadaloo. E é um torneio, assim, logicamente, como a gente já disse a princípio, o Bison sempre interagindo de forma a arrumar aí um melhor lutador e por aí vai, e ele não conseguiu. E aí que vem a grande pegada, Júnior. De Street Fighter 2 a gente vai para Street Fighter 4. Ué, mas o que aconteceu com Street Fighter 3? Street Fighter 3, na verdade, ele é meio que um ponto perdido no universo. Então, apesar de ser o meu favorito da franquia, sim, há muita gente que discorda, inclusive a grande crítica especializada de videogame considera Street Fighter 3 como uma decepção da franquia. Eu gosto muito dele, mas ele funciona muito melhor como spin-off do que como assim, um jogo canônico da história. Sim. Tanto que até mudaram protagonistas dele, mas isso a gente deixa mais pra frente. Você sabe que a Capcom se preocupou muito em relação a esse tipo de coisa, né? Tanto é que no decorrer dos jogos que foram lançando, até na época do Street Fighter 1, eles tomaram muito cuidado em relação aos enredos, né, para poder organizar tudo isso. No Street Fighter 4, né, que saiu em nova geração, são gráficos lindos, com histórias muito bem elaboradas. Como é que era, Júnior, depois quando você fazia a final com o personagem? Uma coisa muito interessante do Street Fighter 4 é
que todo personagem no modo história, o modo história de cada personagem iniciava com uma animação e terminava com uma animação. Sim. Animações muito bem feitas, animações de qualidade, inclusive dá até vontade na gente de ter uma série animada do Street Fighter 4 de tão bom que ficou aqui. Só que no fim a gente acabou na vontade só. A coisa acaba ficando no jogo, mas foi um jogo que ele introduziu muita coisa nova e muita coisa bacana para os jogadores. Inclusive até nos fez repensar o papel de outros personagens da franquia na própria construção do universo, como por exemplo o Sagat, que até então era um grande vilão da franquia, e no Street Fighter 4 mostra que agora ele está na jornada do herói dele em busca de se tornar uma pessoa melhor. Isso é muito bacana. O Street Fighter 4 é importante, e eu vou ter que dar uma voltada. Um detalhe importante que eu deixei de falar de um personagem icônico no Street Fighter, que surgiu no Street Fighter 2, lá nas suas derivações do Street Fighter 2, é o Akuma, né? Um personagem muito importante e que vai ter um protagonismo importante agora no Street Fighter 4. Sim. Né? Porque o que acontece? A princípio, o Ryu, dos ideais do Ryu em Street Fighter 2 também, que pode até não ser falado muito e tudo mais, mas era em busca de vingança. Porque o Akuma tinha até então, entre aspas, matado o seu mestre, que era o Gouken. É que na verdade o Gouken, o nome japonês do Akuma é Gouki. Gouken e Gouki são irmãos. Sim. O Ryu está em busca de vingança porque o Gouki, ou o Akuma, ele matou o Gouken. Enquanto o Gouken, ele buscava sempre a sabedoria, ele buscava fazer o bem, o Gouki, a busca dele era por poder. Sim. Tanto que ele sempre foi um lutador muito poderoso, mas que foi corrompido pelo Satsui no Hadouken, que é o mesmo poder que está dentro do Ryu, e que enquanto o Ryu busca conter esse poder, e esse poder está adormecido, né? Sim, o Akuma vem como um contraponto, inclusive querendo fazer com que o Ryu se deixe despertar também o poder maligno. Levando em consideração todo esse contexto, o Ryu, ele vai também, apesar de não ser uma coisa do perfil do Ryu em busca de vingança, mas ele vai atrás de vingança, ele vai atrás do Akuma para se vingar do seu mestre Gouken. Aqui também é mestre do Ken. Mas o grande protagonista de Street Fighter mesmo sempre vai ser o Ryu. E aí, pessoal, no Street Fighter 4, o que acontece? O protagonismo do vilanismo sai do Bison, apesar do Bison estar lá. No Street Fighter 4, quem se mostra realmente o líder total, mestre da Shadaloo, que era uma sigla, SIN, só não sei dizer o que é a sigla, mas esse era o chefão, era o 7. Se alguém já jogou Street Fighter 4 vai saber que o 7 era o mestre. E em Street Fighter 4, você não sabe, Júnior? Todos derrotam o 7. Porque na realidade o 7 é um só. O resto eram todos clones. Sim. De 7. Né? E no final de tudo, somente um derrotou o 7 de verdade. Que foi o Bison. Mr. Bison. Ele vai, incorpora um novo corpo, o corpo de 7, o Bison, né? Mas a roupa é a mesma, tá? Apesar de incorporar a roupa, o capzinho, a roupa de militar vermelha. O estilo não muda. O estilo é o mesmo. E ficou nessa pegada. No Street Fighter V, a gente pegou e falou a princípio no Street Fighter Alpha 3, Sim. né? Do Charlie junto com o Gaio, que foi lá, os dois juntos, e para derrotar o Bison, e mataram o Bison, mas era de brincadeira, que não matou nada. Nessa pegada, eis que no Street Fighter V surge novamente aquele que você achava que estava morto lá em Street Fighter Alpha 3. Pô, o cara morreu? Eu falei, não, o cara não morreu, Nash! Ele continua vivo, ele aparece aí de uma maneira tanto zumbificada, meio que perdido no tempo e no espaço, só querendo descer a porrada, mas enfim. Eis que ele vem com o objetivo de derrotar novamente o Bison, né? O Bison que continua fazendo aí suas parafernálias, sua bagunça, querendo manter a sua organização criminosa. A sua organização criminosa na ativa.
E eis que surge ele. E aí surge uma personagem que vai auxiliá-lo, Júnior. E você sabe o nome? Colleen. Colleen. Colleen vem da onde, Júnior? Colleen é russa. Eis que ela orienta ele a fazer uma busca de um artefato que foi espalhado pelo mundo para os melhores lutadores. A coletar todos esses artefatos, aí sim eles vão possuir o poder para sim poder derrotar Bison. Sim. Então, é isso que começa a busca. Mas aí sempre está associando uma parceria aí entre Gaio, Guile, Chun-Li, Ryu, Ken e por aí vai. A galera de sempre. Essa colinha ela fica na moita. Ela fica na moita porque na realidade ela tem um intuito que eu falo mais pra frente. E aí começam realmente essa busca, Júnior. Desse artefato e tudo mais. Detalhe, né? Aquele protagonismo do Ryu que a gente sempre fala que está em busca de vingança, coisa e tal. Ele acaba meio que ficando mais na encolha, mesmo porque ele passa de caçador para ser caçado. Sim. Você não vai acreditar, surge um cidadão lá que tem de alguma forma envolvido com misticismo asteca. Sim. Você lembra dele? Necalli. O Necalli, na verdade, ele é uma versão pré-histórica do poder do Satsui no Hadouken. Você tá brincando? É sério, o Necalli ele é pré-histórico. O que despertou ele de voltar dos mortos foi o poder do Ryu. Tanto que quando o Ryu finalmente derrota ele no jogo, ele simplesmente vira pó. Ele é desintegrado. Sim. Quando o Ryu derrota ele. Sim. Mas recapitulando, lembra quando eu falei no programa anterior que o Akuma era um cidadão muito bravo? Sim. Ele é cara desse naipe aí. Sim. Não dá nem pra falar que é menos, nem que é mais, ele é muito bravo. E aí o Ryu acaba meio que ocupado com o Necalli, né? Porque fica aquela busca, enfim, mas enfim, ele não consegue derrotar o Ryu. O Ryu ainda assim sabe usar a técnica, né? Possui a técnica e usa ela com perfeição. Os roteiristas gostam do Ryu. Acontece daí que daí eles conseguem acumular os artefatos e quem vai lá dar cara a tapa? Quem vai lá mais uma vez se sacrificar para derrotar o Bison? Charlie Nash. Mais uma vez, tanto Nash quanto Gaio, mas logicamente quem vai dar a cara a tapa, mesmo porque a cara dele tá meio estragada, é Nash, que está com os artefatos, mas ele não derrota o Bison por definitivo ainda, ele enfraquece o Bison. E quem vai estar lá para fechar essa conta? O Ryu, né, gente? O Ryu, o queridinho dos roteiristas de Street Fighter. O Ryu precisava dessa, apesar de ter sido torturado da última vez, né? Sim. Ele tinha que concluir o raciocínio ali. E aí, minha gente, eu deixei um quê para trás, mas esse quê eu não deixei passar não, eu deixei de propósito. E a Colleen? E a Colleen? O que aconteceu com a Colleen? Você não sabe da Colleen? A Colleen, ela faz uma ponte. Agora sim, vocês estão perguntando, no Street Fighter 3, é ela que faz essa ponte, Júnior. Entre o Street Fighter 5 e Street Fighter 3. E quem era a Colleen? A Colleen nada mais é, assim, o meu amigo aqui, ele fala de uma forma, de uma maneira, eu falo de outra, mas eu vou acabar falando como ele, porque é bonito do jeito que ele fala. A Colleen nada mais é que o Gil. O Gil? A Colleen. O grandalhão? O metade azul e vermelho. Meu Deus! Eu fiquei chocado também quando eu descobri. Ele precisava de um espaço, de uma abertura para poder fazer essa ponte, para poder entrar nesse mundo. E, não sei, de repente ele achava que o Bison era muito para ele, né? E aí botou essa rapaziada do bem para ganhar essa luta para ele, né? Orientou o que tinha que ser orientado, rapaz. Terceirizou a dominação mundial. E aí acabou que, a princípio, foi descoberto, então, que a Colleen era o Gil. O Brasil tá lascado! O Gil, enfim. Aí, nós vamos para Street Fighter 3 ou Street Fighter 6? Street Fighter 3, New Generation. Não. Eita! Como aconteceu lá no princípio, quando eu expliquei que em Street Fighter Alpha 1 ou Street Fighter 01,
a história não entrava na cronologia de todas essas histórias. E acontece a mesma coisa em Street Fighter 3 New Generation. Mas Street Fighter 3 ainda lança duas versões. Que são Street Fighter 3 Second Strike. Muito bem. E daí é quando começa a história de verdade. E a versão Street Fighter 3 Third Strike, que eles revelam todos os personagens envolvidos na trama. Esses dois Street Fighters, né? Nada mais é que um sobressaindo ao outro, não é continuação do outro, mas enfim, um é melhorando o outro. Então, portanto, esses dois últimos Street Fighter 3 Júnior é tudo a mesma história. Vem lá o Gil e ele vai já tomando conta ali da situação, ele vai promover um campeonato de artes marciais para poder selecionar o melhor lutador. Mas não que ele queira acessar, como o Bison fazia, para fazer um transporte de alma e tudo mais. Ele quer esse melhor lutador ao lado dele. Mas o protagonista não é do Gil. O protagonismo é de quem, Júnior? É do Alex. É estranho você ver o Street Fighter nos dias de hoje, até mesmo no último lançado, no Street Fighter V, você vê um Street Fighter que o protagonismo não seja nem de Ken, nem de Ryu, nem de Akuma, nem de Chun-Li, que são os únicos clássicos nesse Street Fighter. Então nesse Street Fighter o protagonismo está longe de ser deles. Mas o que acontece? Esse personagem, o Alex, que é um cara do bem, ele não é do mal não, Júnior. E nessas indas e vindas, nessas porradaria e tudo mais, em que ele derrota o Gil, ele acaba tomando gosto pelos campeonatos de artes marciais. Como nem tudo são flores, ele tem que ficar correndo depois atrás do Ryu também. Exatamente. Porque ele quer melhorar. Até hoje é isso. Agora vamos esperar o que a Capcom fala mais aí pra gente, né, Júnior? Esperamos que a Capcom lance em breve um novo jogo, né? Não faça como foi com Street Fighter 4, que foram mais de 10 anos para lançar um novo jogo. Mas enfim, gente, esperamos que tenham gostado. Se tiver alguma informação nova, alguma curiosidade, podem mandar no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. Um bom fim de semana a todos e até o próximo Sim de Nerd!